Vamos lá então, Marcos 6, verso 30 diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro e pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu. Deu graças, partiu os pães e em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens até aí. Amém? Essa história é uma das histórias mais conhecidas de todas as Escrituras. Em toda a Escritura, é o único milagre que é relatado nos 4 evangelhos. Então você vai encontrar os 4 evangelistas relatando isso. Cada um com uma intenção, mas o relato bem próximo. E é uma história que, desde a infância, se você nasceu no Evangelho, você provavelmente já escutou essa história desde pequeno, desde criança. E mesmo quem não é cristão, com certeza conhece essa história, já ouviu essa história. De maneira que deve ser algo que Jesus quer falar ao nosso coração de uma maneira muito especial, muito específica. E é uma história assim, digna de toda a nossa atenção, devoção, meditação, e um texto pelo qual a gente deveria passar muitas e muitas e muitas vezes. Beleza? Eu acredito, inclusive, que se eu pedisse para qualquer um de vocês contar essa história aqui, talvez com alguma dificuldade, você conseguisse fazer isso. Eu acredito verdadeiramente que você já escutou essa história, você conhece, você saberia dizer. Pois bem, o que está acontecendo aqui? Quem estava aqui semana passada? Levanta a mão para eu ver, por gentileza. Semana passada, o texto pregado foi o texto que fala que João Batista foi morto, certo? Sim ou não? E quem estava na semana retrasada? Vocês lembram qual foi o texto da semana retrasada? Qual foi? Quem se arrisca aí? Eu vou ter que escolher um, se ninguém se arriscar. Começou a fase do terror, né? Lembra que Jesus falou, enviou os discípulos de 2 a 2, eles foram, pregaram. Então o texto era aquele que Jesus envia os discípulos, acontece um monte de situação, eles voltam. Marcos interrompe essa história e conta a história de como João Batista foi morto. E agora ele retoma. Olha, eu acho que o meu som está um pouquinho alto aqui na frente, está dando microfonia assim. Se der para dar um ajuste aí, fica melhor. Então agora a gente está voltando para esse momento em que os apóstolos, os discípulos foram e voltaram.
Então eles vão relatar, diz o verso 30 aqui, ó. Os discípulos relatam as bênçãos que eles experimentaram, que eles perceberam lá no verso 30. Reuniram-se a Jesus e relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Então veja bem, primeiro a gente tem uma história de João Batista sendo morto. A história é de um aniversário, tinha um aniversário. Tinha uma mulher que detestava João Batista, o nome dela era Herodias, e ela estava casada numa situação irregular. Vocês vão se lembrar disso quem estava semana passada. Então João Batista falava isso. No entanto, ele era um homem a quem Herodes admirava, então ele tinha respeito, medo, ficava perplexo. Então, num primeiro momento, a gente tem um baile, uma festa de aniversário. Só tinha gente importante, autoridade militar. Era esse tipo de gente que estava lá comemorando essa festa. E no final dessa festa, a menina dança, a rapaziada se anima, e o cara fica igual um bobo. Pô, escolhe uma parada aí, qualquer parada que eu vou te dar. Aí, pô, qualquer parada aí, vai falar com a mãe, poxa, eu quero a cabeça de João Batista. E o final da história é essa tragédia aí. João Batista morre, o texto diz que os discípulos vêm e recolhem. Então, foi um banquete, né, que teve esse final trágico aí. Agora a gente é apresentado a um outro tipo de banquete. Na verdade, a gente é introduzido num outro tipo de festa, um outro tipo de líder. Agora não é mais uma festa segundo os padrões do mundo, mas agora quem preside essa festa é Jesus Cristo. Os convidados não são pessoas importantes, não são autoridades, não é gente que está ali com a intenção, num primeiro momento, de querer a morte direta, iminente de alguém, mas o que chama atenção ali é a pessoa de Jesus Cristo, então eles estão ali por causa da pessoa de Jesus Cristo. Então, nesse banquete, é um banquete onde o final é um final onde a vida, a bênção, a abundância. Então, é interessante essa diferença desses dois relatos. E o que a gente tem aqui, no verso 30, é esse pessoal voltando e contando aquilo que eles tinham experimentado no chamado, na missão. Eles voltam para relatar. É mais ou menos, se vocês chegassem aqui, agora a gente se reunisse, pô, galera, vamos compartilhar aí o que Jesus está fazendo na nossa vida. Vocês foram chamados, vocês foram enviados, e agora a gente vai sentar aqui e a gente, pô, vamos compartilhar, vamos fazer um relatório aqui do que está acontecendo, o que Deus está fazendo na minha vida, o que Deus está fazendo na minha casa, o que Deus está fazendo na minha escola, o que Deus está fazendo no meu coração. Eu era assim, agora estou diferente. Deus tem falado isso assim, assim, a palavra de Deus eu estou lendo, está acontecendo. O povo voltou. Então, os discípulos são as pessoas que, uma vez tendo ouvido esse chamado de Jesus, são pessoas que têm experiência com Jesus e são pessoas que podem compartilhar porque vivem. Você está entendendo as características de quem é discípulo de Jesus? Então seria interessante você observar, se você tem alguma coisa para falar, Jesus está fazendo alguma coisa na sua vida? Jesus está fazendo alguma coisa na vida de quem está perto de você? Você tem sido instrumento de Deus para abençoar? A gente pode compartilhar? A gente pode se edificar aqui? Então, esses camaradas voltam, compartilham aquilo que Jesus, uma vez tendo dado autoridade para eles vão, obedecem à ordem de Jesus, ao chamado de Jesus. Cara, eles obedecem ao chamado de Jesus. E o resultado é que eles têm alguma coisa para contar. Quem obedece à ordem de Jesus, no fim das contas, vai ter coisas legais para contar. Verso 31 vai dizer o seguinte, olha só. Então, havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Você já ficou assim, muito atarefado, sem ter tempo para comer? Não, né? Você é adolescente, vai para a escola de manhã, dorme a tarde toda. Sim ou não? Ó, se rir, eu vou achar que é verdade. Sim ou não? Na minha época era assim. Você faz um cursinho, não, de inglês, joga um futebol? Quem está fazendo Enem aí? Levanta a mão aí. É a minoria. Eu descobri que eu acho que todo mundo faz Enem. Todo adolescente faz Enem. Enem é um ano específico da vida da pessoa, né? Se não levar a sério, é 2 anos. Se não levar a sério, 3 anos. Aí desiste para fazer outra parada. Mas, assim, em geral, algumas pessoas... Pô, ano de Enem é complicado pra caramba, né? Tem que estudar bastante, não tem? Tá estudando muito?
Pô, teve um ano que eu não vou falar isso de novo aqui, não. Eu acho que eu vou porque tem um monte de gente aqui que eu não conheço, que eu tô vendo um monte de rosto assim que eu não sei o nome. Aí isso me incomoda, que eu quero interagir e eu não sei. Eu vou perguntar o nome de que eu não conheço, hein? Cuidado você que eu não sei o nome, que eu... Agora você vai ser alvo da minha... Mas eu vou contar rapidinho. Pô, eu estudei bastante para trabalhar onde eu trabalho. E num determinado momento, cara, minha mão estava toda descascando. Já aconteceu isso com você? Porque eu estudava, assim, o dia inteiro. Eu era sinistro. Aí eu acordava de manhã, estudava de 7 da manhã até 10 da noite. Estudava no curso, estudava em casa. No primeiro momento é difícil, você fica assim, pô, eu vou fazer uma... Depois você vai se acostumando, depois você quer se livrar daquele troço, aí você fica maluco. Vou estudar logo esse troço todo, porque aí eu acabo com essa porcaria e nunca mais... É assim, então aí, num desses momentos eu parei, cara, porque eu tive que ter um... Aí em um mês eu fiquei assim, só assistindo as aulas, sem estudar em casa. Aí fiz natação, corri, passei a usar óculos, perdi quase 10 quilos e socializei, cara. Eu conversei, interagi com algumas pessoas, um mês só. Aí quando eu voltei, cara, eu voltei na pressão, cara. Eu voltei estudando mais ainda, na reta final. Aí eu voltei muito doido, estudei Natal, estudei Ano Novo, qual é a boa? Não vou para casa estudar, estudei Ano Novo até meia-noite, aí acordei 6 da manhã, estudei. Eu estava maluco porque eu queria trabalhar, queria casar. Você quer casar, não quer? Pô, não é possível, vou falar de novo. Você quer casar, não quer? Pô, adolescente que não quer casar tá com algum problema psicológico, hormonal, tá com algum problema aí, na alma, na vida, pelo amor de Deus. Quero casar, pelo amor de Deus. Quer casar, você tem que trabalhar, porque afinal de contas, você tem que comer comida e afinal de contas, se você não trabalhar, você não tem o que comer. Não vai dar certo isso aí. Você tem que dar uma parada, cara. Então, olha o que o texto diz. Os caras não tinham tempo nem para comer. Os caras não tinham tempo nem para comer. A gente pode ficar assim. Eu vou falar para vocês, na nossa atividade do dia a dia. A gente costuma dizer que esse aqui é um local de culto, a gente está prestando culto a Jesus, a gente canta, a gente louva, mas tem que ter culto na vida, não é verdade? Se não tem culto na vida, não tem vida no culto. Você deve ter escutado isso. Então, a gente, como cristão, a gente adora Jesus o tempo todo, o tempo nossa atitude. Você está lá, você é um bom aluno, não é que você vai ser o melhor aluno, não. Se for essa parada aí, também é maneiro, mas se você for um cara digno, pelo menos, está lá, está estudando, você é um bom referencial, você é alguém que as pessoas podem olhar, pô, esse cara é um cara maneiro. E você pode estar tão envolvido nisso, e você pode estar tão envolvido, às vezes, aqui na igreja mesmo. Quem trabalha em ministério aqui? Levanta a mão aí. Qualquer área aqui da igreja. Aí, uma galera. Quem trabalha em 2 ministérios aqui? Levanta a mão. Quem trabalha em 3 ministérios aqui? Levanta a mão. Ó, você tem que dar o nome na lista ali, a gente tem que conversar. 3 tá muito. Tem que passar um, cara. Tem gente aí sem nenhum. Quem não está em nenhum ministério, assim, essa pergunta não é para te constranger, não é nada não, beleza? Quem não está em nenhum ministério assim na igreja? Levanta a mão aí. Tá, tranquilo. Essa pergunta só para eu ter uma noção do que eu vou falar aqui. Outra coisa, quem não faz discipulado aqui? Não faz discipulado. Tá, ó. Tem que fazer discipulado. Os caras experimentaram bênçãos e voltaram para compartilhar. O chamado não é um chamado só para fazer aquilo que o Jesus te chamou para fazer. Não é um chamado apenas de Jesus, mas é um chamado para estar com Jesus. E é um chamado para você estar em comunhão. Sozinho não rola no reino de Deus. Ele mandou ir de 2 a 2, não foi? Sozinho não rola. Sozinho é só para você ter um tempo com Deus, um tempo de solitude na presença de Jesus. Tem que ter discipulado. Cara, junto já é difícil, sozinho, então, meu amigo, não rola, cara. Não rola. Você pode até não ter um discipulado formalizado aqui, mas alguém está discipulando você. Ou você mesmo, ou um grupo de interesses que você curte e gosta. Beleza? Vamos pro verso da frente aqui, ó. Vocês ficaram muito pensativos aí, ó. Verso 34, olha o que diz. Eu estou fazendo um esquema um pouquinho diferente hoje, beleza? Aí não estranha não, geralmente eu faço de outro jeito, mas hoje eu quero fazer assim. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande... Pô, esse aqui é o versículo-chave do texto, galera. Ó, se você esquecer tudo, preste atenção agora.
Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Pô, cara, essa parada aqui que faz toda a diferença. Tenta imaginar aqui, você é um rapaz, é uma moça, você está lá numa cidadezinha, 2000 anos atrás. Sabe lá Deus o que esse pessoal fazia nessa época, o que eles trabalhavam, o que eles comiam. Não tinha internet, não tinha nada. Aliás, na minha época já não tinha internet. Minha época já era uma época estranha, né? Fala a verdade aí. Não tinha internet não, cara. Quando eu era adolescente, internet não sabia nem o que era. Eu lembro que uma vez teve uma entrevista num programa de televisão para o cara explicar o que era internet, que ninguém sabia o que era internet. Tem essa parada nova aí que está rolando na internet, o que explica isso aí? Aí o cara foi e falou um monte de parada, ninguém entendeu nada. Hoje em dia, sim, vocês já são dessa geração. Mas imagina que você veio para o UP hoje. Vamos pensar aqui nessa reunião de hoje aqui. A gente está junto aqui, eu estou falando para vocês. E você veio para cá, cara. E imagina que cada um aqui tem uma história. Cada um tem uma história no dia de hoje. Hoje você tem a história do seu dia. Eu posso pegar a história do seu dia hoje, da sua vida hoje. Desde que você acordou, tudo que você pensou, tudo que você fez, tudo que você deixou de fazer. Aí hoje você sentou aqui, você está aqui, cara. Você está aqui. E aqui tem cada um com uma perspectiva diferente. E a gente está diante da palavra de Deus. E essa palavra de Deus está falando com vocês. Eu fico pensando assim, o pessoal ficou sabendo que Jesus estava num lugar, a notícia correu, pô, vamos para lá. O pessoal estava meio estabanado aqui, beleza? Porque, afinal de contas, a gente sabe quem é Jesus, a gente conhece a vida de Jesus, a obra dele, sabe que ele morreu. Esse pessoal aqui não tinha visto nada disso ainda, o cara tinha aparecido um cara ali, o que está rolando? Quem é esse? Então a galera, pô, esse cara cura, tem uma parada diferente, tem um ensino diferente rolando. Todo mundo foi para lá, cara. Jesus já estava bem conhecido nessa época aqui, ao ponto de a multidão chegar num lugar para estar com Jesus, cara. Os caras não tinham tempo nem para comer. Olha só, Jesus, ele é muito conhecido de vocês. Vocês vêm para cá e vocês devem estar com alguma expectativa de escutar Jesus. Eu acho que o grande lance é esse, cara. Eu não sei qual é a expectativa que você vê aqui também. Sei lá, sua mãe te arrastou, te obrigou. Eu às vezes, fico pensando, cara, o que essa molecada vai fazer na igreja sexta-feira, cara? Para mim é um mistério, é uma grande interrogação. Porque eu não sei, eu não... Cara, é uma parada completamente divina, cara. É um lance completamente de Deus. Não tem nada de especial aqui, cara. Olha para esse lugar. Não tem nada de espetacular, não tem nada aqui, cara. A gente não fica falando parada maneira para você ouvir. Pô, a gente bota a maior pressão, a gente fala as paradas, a gente bota... E você tá aqui, cara. Isso para mim me enche de temor, porque eu fico assim, cara, tem uma galera lá, cara. Isso aqui é maior do que muita igreja por aí, sabia disso? Tem muita igreja aí, muita igreja que é igreja pequenininha, que não tem esse número de adolescentes que tem aqui. E hoje é sexta-feira, cara. Você deve ter uma expectativa, cara, em relação a esse cara aqui, cara. Essa galera tinha uma expectativa em relação a Jesus. Esse pessoal foi na direção de Jesus. Esse troço tem que mexer com o seu coração. Alguma coisa você tem que... O que você quer de... Qual é a da parada, entendeu? Você vai ver no texto, a gente viu no texto que, aliás, a gente não viu nesse texto aqui. Se a gente ler esse mesmo texto lá no Evangelho de João, vai dizer que quem tinha os 5 pães e os 2 peixes era um rapaz, era um jovem. Isso é um detalhe do texto, cara. Podia ser um adulto, mas olha que detalhe especial, cara. Era um rapaz, cara, era um jovem. E, aliás, João também era jovem, não sei se você sabe disso. Era o jovenzinho, era o novinho. É aquele que estava lá com Jesus, que era amigo de Jesus, que era o discípulo amado, cara. Quais são as expectativas que você traz no coração numa sexta-feira de férias, que você se deu mal, você não viajou, não rolou viagem para você, tem uma galera aí postando as paradas no Instagram, aí você fica assim, caramba, né? Aí você está aqui e você não viajou, não te chamaram para aquele churrasco, não te chamaram para aquela resenha. Beleza, o que sobrou para você foi o up, é o que sobrou. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É o que sobrou, cara. Não tinha nada melhor para fazer, você veio para cá? Você veio para cá. Você está aqui, cara. Independente do que... Posso ir em frente aqui?
Ó, verso 37. Ele, porém, respondeu, agora é Jesus, tá? Deem-lhes vocês mesmo algo para comer. Os caras falaram, olha só, tá tarde, essa galera aí não tem o que comer, a cantina de Isabel tá fechada, tá tudo fechado, hoje é feriado, no Domino's tá fechado, não tem pizza, não tem nada, meu irmão, não tem nada. Não tem nada. É até difícil dar um exemplo para vocês assim, mas não tinha nada para comer, cara. Se a gente não desenrolar uma parada aqui agora, vai ficar ruim, a galera tá com fome, só que não era adolescente igual você que tá com a barriga cheia, tá bonitinho aí. Pô, uma galera que saiu de uma cidade no a pé, pegou burro, sei lá o que eles fizeram, e foram para um lugar, numa época que, 2000 anos atrás, o lugar era deserto. A história é muito bizarra, cara. Para pensar. Entendeu? Você, pô, pegou um Uber, né? Seu pai te deixou de carro aqui. Eu não estou criticando isso, não. Glória a Deus, cara. Tem Uber, dá maravilha. Se você vier a pé também, glória a Deus. Tem saúde para andar a pé. Se você também anda de cadeira de roda, glória a Deus. Naquela época não tinha cadeira de roda, não, cara. Qualquer situação que você pensar hoje que você acha que está ruim, antigamente estava pior. Mas, assim, cada um na sua época, né? Cada um na sua época, cara. Cada um no seu contexto. Você veio para cá, cara. E o seu coração tem aí questões, e você deve ter algum interesse de estar aqui. E você deve estar querendo ouvir alguma coisa de Jesus. Jesus demonstra seu poder, verso 41. Ó, tomando os 5 pães e os 2 peixes. Pô, esse texto é maneiro demais, cara. Você conhece bem o evangelho? Você já leu pelo menos um evangelho tudo? Aí não precisa levantar a mão não, tá? Porque aí talvez vai rolar um constrangimento. Mas pô, pelo menos um evangelho você já leu tudo? Ó, o de Marco, vou dar a dica, é pequenininho, hein? Você lê agora. Se chegar em casa e ficar com vergonha, pô, vai que pergunta de novo semana que vem, manda levantar a mão, eu já posso levantar. Se você chegar em casa agora, cara, e você lê rapidinho, cara. É rapidinho, cara. Aí você vai ver, cara, que isso que ele está fazendo aqui, ele vai fazer daqui a pouco, cara, lá na frente. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, esse é meu corpo, que é dado em favor de vós. Comei dele todos. Pô, cara, é um texto maneiro demais. O que está acontecendo aqui? Qual é a intenção de Jesus aqui? Jesus, veja bem, ele está se revelando, está mostrando todo o seu poder. De uma maneira que você já conhece, mas essa galera não conhece. Então, uma coisa é você contar uma história, uma coisa é você trazer um ensino diferente. Jesus multiplicou pão, cara. Você conhece alguém que multiplica pão? Você conhece alguém que come muito pão? Conhece? Alguém que come muito pão lá na sua célula? Não? Não tem ninguém, não? Uma vez eu fui à célula de UP, aí a gente fez uma festa de final de ano. Aí eu levei, a galera levou umas paradas para comer lá, eu gosto de rabanada. Quem tem ouvidos ouça, eu gosto de rabanada. Beleza? Eu deixei de ser supervisor, cara. Ninguém nunca mais me chamou para nada, cara. Eu não vou a nada, não vou a batismo, não vou a mais nada, cara. Eu já desisti, eu boto no grupo, ninguém me avisa. Eu tô tristão, cara. Tô tristão. Mas sempre é tempo de recomeçar. Aí eu gosto, uma vez teve uma célula, eu vou voltar pro Gol, cara. Eu era do Gol, pô, me deram um panetone, não é chocotone não, que eu gosto de panetone. E deram panetone balduco, cara. Pô, nunca me deram panetone balduco aqui no UP. Célula, pô, visitava a célula aí, ficava até tarde. Não vou, tem que voltar pro Gol. É que seja no trabalho, acho que a galera do Gol trabalha. Eles têm mais condição de dar moral. Você não dá moral nenhuma, cara. Nenhuma moral. Ainda querem retiro de. Não vai ter retiro nenhum, vai fazer junto. Retiro eu não vou fazer. Arthur, tem que levar Arthur para 2 retiros, cansa pra caramba. Aí, cara, não dá para falar de tudo aqui não. O texto diz assim, os caras não tinham tempo para comer, beleza? Tá lembrado? Sim ou não? Para você que está olhando para o lado, você olha para cá. O texto diz que os caras não tinham tempo nem para comer, porque estava na correria. Aí depois vai dizer assim, tá ficando tarde, cara. Essa galera não tem nada para comer. Então, no primeiro momento, os apóstolos estão com Jesus, esses caras não têm tempo para comer. Agora, no segundo momento, o povo não tem o que comer. No fim das contas, cara, ninguém está comendo, cara. Parou para pensar?
Dá no mesmo, cara. Se você não é discípulo de Jesus, mas se você não é discípulo de Jesus, você não tem tempo com Jesus. Você não é discípulo de Jesus, você é discípulo de quem você quiser. Seu, do Flamengo, do quem você quiser. LOL, tem LOL ainda ou já passou? Acabou? É, a Miriam não sabe. Tem, mas não, o que tem agora que vocês ficam jogando aí? Hã? Pô, chato pra caramba LOL. Uma vez eu vi lá, chato pra caramba. Não é não? É maneiro? Cara, olha só, você é discípulo de alguém, conforme eu falei. Mas se você é discípulo de Jesus e se você não tem um tempo com Jesus, se você não tem um tempo com Jesus, olha para mim agora, ó, se você não tem um tempo com Jesus, cara, você não está se alimentando, brother. E quem não se alimenta não tem o que oferecer, não pode viver, não pode caminhar. Você é um zumbi, você está andando por aí, você vai falar o quê? Como que você vai dar testemunho maneiro? Como que na hora da parada lá, que você tem que dizer um não, você não vai dizer, cara. Na hora que vier a filha de Herodias dançando lá, não vai ter não. Você vai fazer a mesma idiotice que o cara fez, cara. Não tem como, brother. Tem que ter tempo com Jesus, cara. Você tem tempo de qualidade com Jesus? Sim ou não? Isso aqui foi para ver se vocês estavam... Tem tempo de qualidade com Jesus? Tem que ter, cara. Está compartilhando o que Jesus está fazendo na sua vida? Tem que compartilhar. Pô, mas Jesus não está fazendo nada na minha vida, mas pode começar a fazer, cara. Pode começar a fazer sim ou não? Pô, mas eu não tenho nada na minha mão. O que eu tenho são 5 pães e 2 peixes, cara. Aí é que está a parada, cara. Deixa para as aplicações aqui, senão eu vou... Primeira aplicação. Você está anotando? Sim? Sim ou não? Aí, não levei nenhuma fé nesse sim de vocês aí. Está anotando? Vai. Caôzão mesmo. Por que Jesus leva esses caras para o deserto, cara? Ó, por que Jesus leva a galera para o deserto? Jesus. Quem que levou a galera para o deserto? Jesus. Quando Jesus foi tentado, quem que levou Jesus para o deserto? Você lembra? Quem que levou Jesus para o deserto? Quem que levou Jesus para o deserto? Eu não vou responder, não. Fala aí, você que falou aí. Cara, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Quem que levou os discípulos para o deserto? Aqui no texto que a gente está lendo. Jesus. Vem comigo para um lugar deserto, para vocês descansarem. Você está numa vida, seu momento de vida está ruim, cara? Você está passando uma treta difícil aí? Você está com um conflito no seu coração? Você pode dizer assim, cara, eu estou num momento muito ruim, cara. Você está passando um deserto, assim, uma situação de, espiritualmente falando, só está fazendo bobagem. Em casa está uma desgraça, aqui está maneiro, em casa é só discussão com o pai e mãe. Tá um deserto no sentido de um bom relacionamento. Qualquer tipo de deserto, qualquer desgraça. Existem coisas que a gente se mete porque a gente faz besteira, beleza? Mas agora vamos considerar assim, sua vida está no normal. Você está vindo aqui sexta-feira, mas as paradas não estão fluindo. Ou então aconteceu alguma coisa, você está numa... É isso que eu queria dizer. Você está passando por algum conflito que você tem tentado evitar, mas mesmo assim ele está batendo a sua porta? Acho que tem mais a ver com isso. Senão você vai ficar com a impressão de que qualquer treta é Deus e não é consequência da bobagem que você fez. Você decidiu andar com Jesus? E desde que você decidiu, pô, agora eu vou levar essa parada mais a sério, você teve dificuldades? Eu não sei você, cara, mas eu tinha muitas dificuldades quando eu era criança. A decisão de ser crente sempre foi uma decisão difícil, porque a gente, quando é criança, a gente não entende muitas coisas, mas a gente acredita em muitas coisas. Quando a gente é adolescente, a gente já tem a gente acha que sabe de tudo, mas não sabe não. Mas a gente tem uma boa compreensão das coisas. A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente não tem maturidade para fazer algumas coisas, para tomar algumas coisas ou para falar algumas coisas. E muitas vezes a gente fica preso a algumas situações por falta de maturidade. Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas às vezes a gente se dispõe, pô, a fazer o certo. Quero fazer o certo, vou fazer o certo. E quando você faz o certo, cara, as paradas não fluem. Não fluem. Você começa a encontrar situações difíceis na sua vida. Em termos de amizade, em termos de algumas coisas que você
não quer se sujeitar, ou quer se sujeitar. O chamado de Jesus, não, vocês têm 13, 14, 15, 16, vocês têm uma idade assim, vocês são jovens, presta atenção. Eu espero em Cristo, eu espero em Jesus Cristo, que vocês estejam aqui todos os dias da vida de vocês. Se Jesus levar vocês para um outro lugar, que vocês estejam com Jesus, seja onde Jesus levar vocês. Mas, cara, ser crente vai ser difícil a vida inteira, mano. Essa é a boa notícia que eu tenho para você. Sempre vai ser difícil. Você não está sendo convidado para uma parada, você não vai ser popular na escola, cara. Você só vai ser agradável na hora que você falar aquilo que está de acordo com a galera, mas quando chegar nos assuntos em que você não pode abrir mão, não tem jeito. Vai ser ruim a vida toda. Vai ser ruim na escola, vai ser difícil na faculdade, vai ser difícil quando você estiver no seu trabalho, vai ser difícil quando você for idoso, vai ser difícil a vida inteira. Vocês estão conscientes do chamado que vocês estão recebendo aqui? Em toda a juventude que vocês têm, em toda a adolescência que vocês têm, é isso, cara. Ninguém quer enganar vocês. Mas, cara, é Jesus Cristo, cara. É Ele que é o Redentor da gente, Bruno. Haverá um dia em que você vai fechar seu olho, cara. Esse dia pode ser... Não quero assustar ninguém, não, mas... Go Camp, que eu fui há 3 anos atrás, tem gente que já partiu, já está com o Senhor. Quanto tempo a gente tem ainda aqui? A gente não sabe, cara. A gente só vive nessa de... a gente tem a eternidade no coração, então a gente projeta a nossa vida lá para frente. Pô, cara, calma aí, como assim? Você tem que viver o hoje, cara. E amanhã, se Deus quiser que você esteja aqui, pô, para a glória dele. Esse troço tem que te incomodar, essa parada tem que te incomodar. O que eu posso fazer para estar mais perto? Então, assim, cara, estou pouco me lixando, porque quem que redime a sua vida? Pô, cara, quem resgatou a sua vida? Quem vai dar conta de você no dia que você tiver... No dia que você não estiver mais aqui? São as boas amizades? É a boa influência? Cara, isso tudo não vai... Isso não tem esperança para você, cara. Sabe o que tem esperança para você? É aquele, cara, que pode te levar para um lugar de deserto, um lugar de descanso. Aquele que pode dar descanso para a tua alma. Então o texto diz, tem um detalhe incrível do texto aqui, que a grama era verde. Você percebeu que a grama era verde? Pô, cara, isso aqui a gente lembra logo do Salmo 23, cara. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em verdes pastos. Guia-me pela justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Tua vara e teu cajado me consolam. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida, cara. Aqui a gente tem descanso, cara. Você não vai ter descanso nas coisas que você às vezes gosta. Isso aí não vai te dar resultado para lugar nenhum. Você tem que descansar no Senhor, cara. Você está vivendo algum problema difícil? Jesus Cristo às vezes leva a gente para uma situação difícil, cara, para te dar descanso, cara. De repente você se colocou numa situação difícil, mas Jesus ele pode usar essa situação difícil para te dar descanso, cara. Você pode ser um bom filho, cara. Você pode ser um filho bom, cara. Você pode ser um amigo melhor. Você pode ser um adolescente melhor, cara. Melhor do que você é. Por que você não pode ser? E Jesus está te convidando, cara, para uma vida melhor. Tempo com Jesus, cara. Deserto é para você ter tempo com Jesus. Dificuldade é para você ter tempo com Jesus. Se sua vida estiver muito boa, cara, você não vai parar para ter tempo com Jesus. Passou o neném, namorei quem eu quis, consegui um estágio, meus pais, pô, tudo certo. Lá em casa eu tenho tudo que eu quero. Quando é assim, cara, a gente não procura Deus, brother. É do ser humano, cara. Tá passando dificuldade, cara. Glória a Deus, brother. Descansa em Jesus, cara. Jesus é tudo que você precisa, cara. Segundo lugar, no deserto, cara, a gente pode exercitar a nossa fé. No deserto, a gente pode exercitar a nossa fé.
Lembra da história de Moisés? Diante do Mar Vermelho? Por que vocês estão clamando? Marcha. Vai em frente. Vai em frente, cara. O alvo aqui, o foco não é a dificuldade. O foco aqui não é o que você tem. O que você tem? Jesus pergunta para Filipe, lá no... O que você tem? O que vocês têm? Quantos pães vocês têm? Fazer diferença, cara. Se são 2, 3, 4, 5, 6 pães. O que fez diferença ali? E se eles tivessem 200 denários? Denário era a grana de um dia de trabalho. Então, se eles tivessem 8 meses de salário ali, o que ia resolver, cara? Ia resolver alguma coisa? Ia resolver alguma coisa, ter dinheiro para não... Eles precisavam daquele que era provedor, cara. Não adianta na vida você ter tudo se você não tem o Deus que pode dar tudo para vocês, cara. 3. No deserto, cara, o valor de Jesus é ressaltado. No deserto, o valor de Jesus é ressaltado. O que é uma coisa muito preciosa para vocês? Ouro, aliança, cordão de ouro. Ouro é uma parada preciosa, não é? Cordão de ouro, uma parada... Por que o ouro é precioso? Para pensar. Podia ser uma aliança de ferro. Por que o ouro tem valor e o ferro não... Você nunca parou para pensar isso, não? Por causa de algumas características que ele tem? Certo? Eu não saberia te dizer todas aqui. Mas para pensar que não é algo que você acha em qualquer lugar. Tem ouro em qualquer lugar por aí? Não tem. Então é alguma coisa rara. É uma parada rara. Ao mesmo tempo é algo assim durável. Tem coisa que é caríssima, mas se cai quebra. Tem coisa que é assim, não tem? De repente você tem uma parada de muito valor, tem um carro caríssimo, capotou, acabou. O ouro, cara, é o ouro, brother. Pode amassar, mudar o formato, mas tá ali. É um troço que dura, e dura, e dura, e dura. Ao mesmo tempo, apesar de ser algo assim raro, você pode encontrar. Você pode encontrar. Tem coisa que tem muito valor, eu não sei se o nome é esse não, tá bom? Mas alguma coisa do pré-sal lá longe que tem um valor. Pô, cara, é valiosíssimo, mas tá lá longe. Alguém faz geologia aí? Tá lá longe, cara. Tem maior dificuldade, não é simples. Então não adianta algo ser muito valioso, mas não ser acessível. Cara, Jesus Cristo, cara. Ele não é só raro, não, cara. Ele é único. Ele é de uma beleza e de um valor que você não encontra em mais ninguém, cara. E o valor dele pra gente, cara? Ele paga um preço que nenhum ouro do mundo poderia pagar. É a eternidade, cara. Você está vivendo dias difíceis. Eu acredito que na maioria deles, pela rotina da vida, não. Mas a gente está vivendo tempos difíceis, tempos de radicalismos de ideias, tempos desafiadores, em que de todas as formas vão tentar te desanimar, vão tentar te roubar, vão tentar pegar você, cara. Fica firme, cara. Firme, cara. Firme nas promessas, cara. Você serve a um Deus vivo, cara. Jesus Cristo, cara, Ele te chamou para cá, para ter experiência com Ele, para compartilhar dele, cara. Não importa o foco não é o que você tem na mão, cara. O foco é o Deus que Ele é, cara. Ele pode fazer todas as coisas, cara. Firme em Jesus, cara. Você pode fazer muito mais do que você já fez até aqui, cara. Você acredita mesmo que eu sou melhor do que você, cara? Você acredita mesmo que Clóvis é melhor do que você, cara?
Quem te falou isso, cara? Você tem um valor especial demais, cara. Você é precioso para Jesus, cara. Jesus morreu por você, cara. Por que você é melhor do que eu, cara? Por que quem está do seu lado é melhor do que você? Por que seu líder, ninguém aqui é melhor? Na verdade, a gente está todo do mesmo lado, cara. A gente está desse lado. Ou a gente está do lado dos discípulos, desses que estão tentando ter experiências com Jesus e voltam para ter tempo com Jesus. Ou a gente é essa multidão, cara, que ouviu falar de Jesus. Cara, eu ouvi falar dessa parada, eu quero essa parada para mim, cara. Ou você tem alguma situação que você está aqui hoje, de repente você quer colocar diante de Jesus. Eu vou terminar por aqui. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está sentindo, não sei como é que está seu coração. Eu não sei se você está num momento irado com Jesus, está tudo show de bola, está na vibe do avivamento, e amanhã vai estar na vigília. Pô, amanhã tem vigília. Cara, vem para a vigília amanhã, vamos orar junto, vamos estar junto, cara. Mas de qualquer forma, o que o pecador mais precisa, cara, o que o pecador mais precisa não é A maior lição aqui, na verdade, é que o pecador precisa, não é daquele pão que pode ser multiplicado, saciado, e daqui a pouco ele vai ter fome de novo. Mas é de Jesus Cristo que tem poder para multiplicar, abençoar tudo na sua vida. Amém? Vamos falar com Jesus? Você pode abaixar sua cabeça, coloca a sua vida diante dele, coloca a sua situação diante dele. Senhor, eu quero zerar essa parada contigo. Se você estiver num momento legal com Jesus, Jesus, eu quero mais, quero essa parada de avivamento, quero orar mais, quero estar mais junto. Se você nunca leu a Bíblia, pô, quero ler a Bíblia, eu quero estar lendo a Bíblia, quero ouvir a sua palavra. Se você está cansado da sua casa, cansado da sua família, cansado dos seus amigos, cansado de tudo, pô, Jesus, eu estou cansado, eu preciso do descanso que só você pode me dar. É uma parada sua com Jesus, cara. Faz a sua oração com Jesus, coloca a sua vida diante dele, pede a ele o que você quer, o que você precisa, se confessa para ele. Depois pode procurar a gente, pode procurar Clóvis, pode procurar seu líder de célula, procura quem você quiser, mas lembra que Jesus se compadeceu de você. E o compadecer não é só um sentimento, significa que ele quer agir na sua vida. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, por essa palavra. Muito obrigado por esses adolescentes. São adolescentes que te pertencem, são adolescentes que você ama, são adolescentes que vieram aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Fala com eles. Ouve cada oração nesse momento, Senhor. E responde a cada um conforme a necessidade de cada um, Senhor. Sela com teu Espírito Santo a vida de cada um, Jesus. Que essa geração do UP, ela seja uma geração que traga muita alegria ao seu coração, Senhor. Que seja uma geração reconhecida porque te ama, Senhor. Uma geração que vive pela fé que tem em você, Senhor. É uma geração que vive para te agradar, Senhor. Senhor, sustenta cada um aqui, as limitações de cada um, Senhor. Que você ajude-os a superar. Supera a timidez, Pai, supera a preguiça. Senhor, que eles vençam o desânimo para ler a tua palavra. Que eles vençam o pecado na vida deles, Senhor, por favor. E dá a eles, Senhor, a alegria de estar junto com a gente, Senhor, que eles sintam alegria, uma alegria, uma paz que a gente só encontra em você, Senhor. Então, que eles entrem aqui e se sintam felizes, Senhor, que eles se sintam aqui em casa. Pai, em nome de Jesus, se de alguma maneira um deles, porventura, tropeçar, se encontrar em algum lugar que não é agradável a Ti, Teu Espírito Santo incomode, Senhor, traz eles para perto de nós, para perto de você, que eles estejam sempre diante de você, Senhor. Por favor, faz esse milagre nas nossas vidas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.